O que, Oxós? Salve o caboclo cobra coral! O que, caboclo? Olá, eu sou a Marcela de Oiá, tô aqui para responder a pergunta que foi feita pela enquete. A pergunta escolhida foi falar sobre o orixá Obaluayê dentro da Umbanda. Na Umbanda tem orixá? Que as pessoas sempre perguntam, na Umbanda tem orixá ou Umbanda só tem falangeiro? Então isso vai depender da Umbanda que você está afiliado, né? Dos conceitos filosóficos da formação daquela Umbanda. Nós temos umbandas que são mais africanizadas e outras umbandas que são mais espíritas ou mais ligadas ao movimento católico. Então nem sempre os conceitos são iguais, né? No tempo Cobra Coral, nós pensamos nas duas coisas. Nós temos orixá, falangeiros e temos linhas. Temos outros cargos abaixo também das linhas. Mas isso é um conceito para outro momento. Falando de orixá, na Umbanda existe orixá. Então, dentro do assunto que foi perguntado, existe orixá na Umbanda? Por mim, mãe Marcela de Oiá, existe orixá na Umbanda. Nós temos uma herança, já que nós usamos a palavra orixá para definir essas energias que nos fazem presente no terreiro, uma herança iorubá. A palavra orixá é de origem iorubá. Apesar de, ainda dentro do conceito iorubá, receber orixás que são do Jeje, que são de tradição Jeje. Toda a família de Nanã, Obaluayê, Omulu, Oxumaré, Euá, né? São orixás ligados ao Benin, são orixás ligados ao movimento de Jeje, né? Inclusive Nanã, que dá origem a esses demais orixás, segundo as mitologias, ela é a mãe de Obaluayê, né? É ela que gera o Obaluayê. Já a mãe, sim, ela já está uma senhora, Nanã já é uma senhora, né? Então vamos contar um pouquinho da mitologia para vocês ficarem felizes. A mãe Nanã já está uma senhora e vai consultar Ifá, vai consultar Orumilá, porque ela decidiu que queria ter um filho e que ele fosse muito belo, muito bonito. E no primeiro momento, o adivinho adverte a mãe Nanã, mas senhora, a senhora já está com muita idade, tem certeza que você quer ser mãe novamente? E Nanã, o orixá insiste que quer ter filho, que quer sim, e dá sim. E pede os preceitos para que fossem feitos para que ela pudesse engravidar. É consultado Olodumaré ou Olorum para que fosse feito isso. E eles mandam a resposta. E Nanã engravida. Já Nanã, perto de dar à luz, ela se recolhe na sua mata, perto do seu ambiente de lago, e ela começa a parir. Quando ela pare e olha aquela criança, a primeira reação dela de susto, de medo, é que ela rejeita essa criança, porque a criança nasce cheia de bolhas, de feridas, entendeu? E ela não queria um filho muito bonito, ela queria um filho lindo. E lhe veio um filho ao contrário. Lhe veio um filho doente, que é o Obaluayê, ou Obaluayê Omulu, que é um nome, é um sinônimo do mesmo orixá. Então ela rejeita o Obaluayê e logo em seguida ela tem um outro filho, que é o Oxumaré. Ela não sabia que estava grávida de gêmeos e acaba que ela pare Oxumaré. Mas Oxumaré é lindo. Quando ela fala que Oxumaré é lindo, Oxumaré se transforma numa cobra e sai pelo mato. Então Nanã acaba como se tivesse tido um fenômeno que a gente chamaria hoje, né, de depressão pós-parto. Porque ela tem um filho lindo que vai embora e um filho feio que ela não queria daquela forma, que ela tem que cuidar. Mas Nanã cuida ainda algum tempo de Obaluayê. Ela fica mais ou menos uns 14, 15 dias cuidando de Obaluayê, amamentando Obaluayê, ele continua vivo, ele continua bem. Até que uma hora ela percebe que, como senhora, ela não aguentava mais. Aquela criança, o choro daquela criança constante, ela não sabia como cuidar. Então ela leva até uma beira de mar, né, ou de rio. As histórias da mitologia se confundem. Para mim, é rio, porque em África, Nanã está sempre perto das lagoas, dos lagos e sempre perto de rios, né? Os orixás na África são sempre ligados a algum rio.
E Nanã deixa a criança, e a criança começa a chorar muito alto, muito forte. E sai uma mulher de dentro das águas, e essa mulher se apieda olhando aquela criança, e chama inclusive ele: você é uma criança linda, que criança linda que eu recebi, criança linda que me deixaram à beira-mar, para mim beira-rio, me deixaram à beira-rio. Então, ele é salvo por Iemanjá, né? Essa linda mulher é salva por Iemanjá. Mãe Iemanjá cuida de Obaloaê, Omulu, passa ele em banhos no mar, e ele se recupera, fica bem limpinho, e ela continua amamentando ele. Assim que ela começa a pegar ele, ela começa a produzir leite. E aí começa a amamentar. Então ela saía do mar, deixava ele em terra e dava de amamentar e voltava. E de vez em quando, então, o Baloê sempre estava nesse momento de sozinho ou com a mãe. Sozinho ou com a mãe. Entendeu? E é ela que cuida e é ela que faz com que as feridas desapareçam. Mas depois de certo período, já com uma idade, o Baloê percebe que ela não é sua mãe verdadeira, porque ele não consegue ficar no mar. E ela sempre tem que sair do mar, se transformar numa mulher, né? E não num peixe. E vir levá-lo para passear pela floresta, pelo mercado, pelos lugares, enfim. Ele pensa sobre isso e descobre que ela não é. Ele tem certeza que não é. E sai a procurar a mãe. Ao passo que ele faz isso, ele nunca tinha saído ali de perto da beira do rio ou do mar, né? E da mãe. E ele acaba se perdendo no mato. Quando ele volta, a mãe tem uma ideia. Então eu vou botar um guizozinho para que ele não se perca toda vez que ele sair pro mato, né? E a mãe já ficou muito preocupada, passou vários dias procurando pelo seu filho. E quando ele senta e chora por ela, ela acha ele no meio do mato. Quando ele volta, o que acontece? Ele fica impressionado com a beirada que tem rosas, flores brancas, né? Que a gente pensaria que fosse como se fossem os monsenhores. E ele cisma que quer mexer naquelas plantas. Desobedecendo novamente a sua mãe, Iemanjá, sua mãe adverte: não faça isso, meu filho, não quebre as flores, deixe as flores aí no lugar. Mas aí o Baloaê, teimoso, ainda adolescente, né? A fase do aborrecimento. Aí mexeu nas flores. Quando ele mexeu nas flores, todas as feridas que tinham sido limpas por Iemanjá voltam para o seu corpo. Ele tem os sintomas como se fossem os sintomas da varíola, né? Por isso que também tem essa grande ligação do orixá Obaloaê com a questão da doença e da saúde. Ele já nasce com uma doença de pele, né? E ele acaba tendo os sintomas da varíola. Ele fica muito doente, cheio de ferida pelo corpo, muito mal, e começa a pedir à mãe socorro para que ela melhorasse ele, que ele não ia mais fazer aquilo. E assim acontece. Então o Obaloaê, ele é salvo novamente por Iemanjá. Iemanjá faz um preparo, né, que é o que a gente faz até hoje, em reverência a esse momento. Cobre ele de azeite de dendê e joga muita pipoca em Obaloaê. E neste momento, toda aquela pipoca que cai se transforma em flores. E toda a doença que ele tem ali é retirada. E ele fica novamente sem as feridas e sem doença. E assim é a mitologia desse grande orixá. Esse grande orixá, que é um orixá no trâmite de tudo, por ter sido criado por duas iabás tão fortes e tão simbólicas de sabedoria e de poder, que é Nanã e Iemanjá. Ele é um orixá da riqueza, ele é um orixá da beleza, da cura, mas também da doença. Ele é o orixá responsável pela passagem das almas, pelo trato de como essa alma será tratada após morte. Quem vai receber aquelas almas que vão ainda perambular pelo mundo, aquelas almas que ainda vão ficar próximas dos seus parentes, aquelas almas que vão ficar presas no cemitério, que é a Calunga pequena, responsabilidade de Omulu, Obaloaê, né? E outros orixás, também Nanã e Ançã do Balé, e tem uma qualidade de Nanã que fica nos ossários, quem não conhece, quiser estudar depois, que são os orixás responsáveis. Então essa questão do Obaloaê, com as passagens, você vai ver que também nos momentos de sua mitologia, há momentos sempre de superação, transformação e transmutação.
Eu transmuto a doença terrível, né, em cura. Eu transformo um momento de dor e solidão num momento de amor com a minha mãe. Então são lições da mitologia do orixá, que deixa pra gente essas coisas. O meu pai de santo sempre falava: todo filho de santo é como um milho de pipoca. Ele brincava nessa época, com certeza deve estar brincando até hoje. Todo filho de santo, toda pessoa é como um milho de pipoca. No começo somos extremamente duros, difíceis de entender as mudanças do mundo, as necessidades de mudança. E depois somos lapidados como diamantes e nos tornamos essa pipoca que estoura, né? Em que sejamos lapidados pela força do Mestre Omulu, que transformemos para bem, para o positivo e pela saúde nas nossas vidas. Que não sejamos tão cabeça dura. Então, sendo orixá africano, o Baloaê, ele tem uma origem na África, na parte do Benin, ligados ao povo Jeje, que é o Sapanã. E ao povo Urubá, já na região de Nigéria e Angola, de Soponã. São dois orixás que foram cultuados e são cultuados até hoje em relação à varíola. Ele é o orixá da varíola. Então qualquer aldeia que se chegasse e começasse a ter qualquer problema em relação a essa doença terrível, que é uma doença que esquenta, dá muita febre, um monte de bolha pelo corpo, estourando, inflamando, é uma doença terrível, né? Que hoje, graças a Deus, graças às vacinações e à vacina criada, não tem mais isso no planeta. Mas naquela época, e época que eu digo, bota 5.000 anos aí de história, né, africana. Então eles começaram a cultuar esses dois orixás, o Sapanã ou o Sapatá. Mas é tanto respeito e tanto medo do que possa acontecer só de citar esses nomes, que se tem notícia que já não se em certas regiões já não se tratava mais desse nome. Se colocaram como se fosse o cargo, né? Em vez de você falar Sapatá, Sapanã, Chapanã, como fala aqui no Brasil, passou-se a falar Baloaê ou Mulu. Entendeu? Pelo respeito, pelo medo. Não se fala mais essas palavras, não tem mais o hábito, o costume, pelo respeito, pelo medo do efeito, né? De trazer a doença varíola, passou-se a cultuar esse orixá para a cura da varíola, e é tanto respeito que acabou se usando mais o nome Baloaê ou Mulu do que o nome original. Agora vamos falar do significado do nome. Obaluaê. Oba, Olu, Aê. Fica separado assim. Oba, Olu, Aê. Oba quer dizer rei, Olu quer dizer senhor, e Aê quer dizer terra. Por isso ele é colocado como senhor, rei, senhor da terra. Omulu, Omo, Olu, filho de senhor. Esse senhor é que é interessante, porque você estudando a teologia do orixá, você descobre, e também estudando a língua iorubá, você descobre que na verdade não é um cargo religioso, não é um cargo comunitário, mas um cargo político importante de sua época. Então o Mulu é um cargo político importante em terras de Yorubá. O nome Omulu é muito falado em Yoró. Tá? Então agora vamos falar das características. Características de Obaloaê na Umbanda. Bom, seu dia de referência é segunda-feira. O seu local é o cemitério, a Calunga Pequena, né? O mar, a Calunga Grande, e algumas regiões e alguns momentos mata. As suas cores são o branco, o preto e o vermelho. As suas flores são o Bom Senhor. A sua bebida, em geral, é água mineral. A sua vela é aquela vela bicolor, branca e preta. Certo? Ele rege também a passagem dos espíritos de um mundo ao outro, ou seja, do mundo material para o mundo espiritual. Então ele está ligado a esse movimento das almas, por isso que todas as entidades da Umbanda que trabalham com almas ou cemitério estão ligadas a este orixá, ou Baloaê ou Omulu. Então nós temos caboclos que são ligados às almas, caboclos ligados ao cemitério,
Nós temos os caboclos quimbandeiros, que também são ligados a ele por conta da questão da magia, do feitiço. E nós temos também os Exus, que trabalham dentro do cemitério, em geral o povo de caveira, né? O povo do pó, que a gente fala aqui na Umbanda. Então, e todos aqueles Exus que têm no seu enredo, na sua história, uma ligação com ele, aqueles geralmente que colocam a palavra alma, cemitério, cruzeiro das almas. São os Exus que geralmente trabalham ali em torno ou dentro do próprio cemitério. Nós temos que trabalhar em torno e nós temos os que trabalham dentro. E todos servem ao Tata Caveira, João Caveira, Rosa Caveira. Tudo que você imaginar com esses nomes são os Exus que trabalham ali. E assim também é uma falange que dentro do conceito de Umbanda, ele é responsável, que são os pretos velhos. Os pretos velhos estão ligados ao Baloaê, por conta dessa ligação com as almas, porque os pretos velhos, quando estão atendendo, quando estão trabalhando, eles não estão atendendo exclusivamente ao consulente que está à sua frente. Eles estão atendendo também, ao mesmo tempo, você pode não saber e nem perceber, e está doutrinando o tempo todo as almas que acompanham essas pessoas. Os espíritos e os obsessores que estão junto dessas pessoas. Né? Um atendimento de preto velho pode ser muito amoroso, pode ser de abraço, sorrisos, uma coisa confortável, né? Como se você pudesse estar ali, mas na verdade é feito um trabalho muito grande de vencimento de demanda e de doutrinação daqueles espíritos que vêm junto com aquela consulente ou aquela pessoa que vem para o atendimento. Claro que você teria que ter médios videntes para você poder ver a descrição disso. Mas isso é o que nos passa os próprios pretos velhos. Que a verdade, o que é mais importante não é o abraço, a conversa, um diálogo apertado, super amoroso, mas é a doutrina daqueles espíritos que estão ainda perdidos, né? Rebeldes, levianos, brincalhões, né? Nós ainda temos muitos espíritos vingativos que se tornam obsessores, odiosos, aqueles que têm raiva, que morrem com raiva de alguém. Eles acompanham essas pessoas que vão até o terreiro se consultar com os pretos velhos. E é nesse momento que elas estão sentadinhas lá, levando uma rudinha, uma fumaça do cachimbo, levando um abraço. Nesse momento o preto velho está fazendo as duas funções. Ele está te ajudando. Mas mais do que isso, ele está doutrinando espíritos, ele está doutrinando almas. Entendeu? Então é por isso que ele tem que ter essa força do mestre Omulu. Uma outra característica importante de mestre Obaloaê Omulu é que ele tem passagem livre. É o orixá respeitado e passagem livre dentro do umbral. Então é ele que organiza, é ele que autoriza aqueles que vão realmente para o anda ou vão ficar agarrados ainda no cemitério ou vão direto para o umbral. É ele que organiza essas passagens de encarnação e desencarnação para onde vai, né? Ele é detentor disso. E também ele é o único que visita o umbral, assim como Jesus fazia, né? Ao inferno, para aqueles que acreditam no inferno, e para o umbral, para aqueles que não acreditam no inferno, né? Eu, pessoalmente, não acredito no inferno. Literal, aquele inferno católico não me apraz, não me diz nada. Eu acredito sempre no umbral, numa certa organização, mas sem um chefe, um diabão que está lá contando as horas para receber mais uma alma perdida, né? Cantando vitória contra Jesus. Eu não penso dessa forma, penso mais no umbral, tenho um pensamento um pouco mais espírita nesse sentido. E o Omulu se encaixa nesse perfil. Vamos para outras características. O Baloaê foi sincretizado na Umbanda a São Lázaro, no dia 17 de dezembro, que é o Omulu, e a 16 de agosto ao mestre Obaloaê. Nós tratamos também o Baloaê sendo um orixá mais jovem do que o orixá Omulu. E então nós comemoramos nas duas datas. Assim como acontece o Olubagé em agosto e o Baloaê passa pipoca, na Umbanda, de forma geral, nós também temos o ritual de servir a comida, as comidas preferidas de Obaloaê. Na simplicidade, obviamente, nem se compara. E servir aos pretos velhos, né, suas comidas preferidas, e passar o ritual da pipoca junto dos pretos velhos. São os pretos velhos que, tendo o Omulu em terra,
a gente costuma passar as pipocas para aquelas pessoas que nos procuram nesse dia, trazer a saúde, né? O restabelecimento da sanidade mental, que hoje todos precisamos, nos libertar da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais que todos estamos passando por essa dificuldade, nos livrar das mandingas, né? Dos ebós e das magias negras que nos jogam, e a gente nem sabe, mas o Mulu com certeza e o Baluayê com certeza sabem. Nada fica escondido. Talvez seja isso que mais reclamem do mês de agosto, ser o mês do desgosto, porque é o mês que não se tem segredo. Em geral, os segredos no mês de Obaluayê e Omulu são revelados. Papai Omulu, aqueles que trabalham direitinho, tenho certeza que se estão sofrendo de algum mal, esse é o mês certo que costuma aparecer. Então todo mundo fica chateado dizendo que é o mês do desgosto. Tem uma outra questão também muito interessante, que as pessoas se perguntam e perguntam bastante para qualquer pai de santo. Afinal, o Baluayê, o Mulu, vem com a palha ou vem sem palha? Precisa realmente vestir o médium todo de palha para receber mestre Obaluayê ou Mulu? Bom, a nossa tradição, ela abraçou um conceito que vem de um orixá, de um voodoo, né, do Jeje de Angola, que veste os seus orixás com a palha. Não é uma tradição dos povos urubais, não é uma tradição que veio da própria Umbanda. E com o tempo, a gente foi se adaptando, se aproximando das tradições reais dos orixás, pelo contato e intercâmbio com a própria África, com os africanos. E isso acabou aproximando também essa ideia de usar a palha. E virou uma tradição, né? A gente cobre sim, a gente faz sim. No meu terreiro a gente não cobre ninguém de palha, porque nós somos bem tradicionais. No máximo nós colocamos uma toalha branca, em respeito ao médium, para que o médium não sofra também tanta choque de energia, né? Porque o Baluayê e o Mulu são os orixás que vêm com uma potência, né? Vêm com uma essência muito, vamos dizer assim, elementar, né? Então ele vem com uma força te mostrando coisas, vem varrendo, vem limpando, e é realmente muito forte, e em respeito a ele nós cobrimos. Alguns terreiros ainda seguem as tradições mais antigas, que inclusive as mulheres elas devem permanecer sentadas, devem permanecer em silêncio, em respeito, e nem olhar para o Baluayê e o Mulu, para você ter ideia do nível, né? A orixá sai na Umbanda, na sala, todo vestido de palha. A palha vem de um mito do mercado. Não sei se vocês conhecem o mito de Baluayê, o Mulu, quando o Iemanjá leva o Baluayê ao mercado e todas as pessoas do mercado querem saber por que ela esconde o filho dela. Ela escondia o filho, não escondia o filho, ela escondia as suas feridas. Porque ela passava azeite de dendê no corpo dele todo e depois cobria ele com a palha, né? Até para proteger do sol, porque senão ele ia se queimar com tanto dendê, né? E sobre o sol. Então ela botava aquela palha para protegê-lo e também para que ninguém maltratasse ele. E desse mito acabou vindo essa história da palha, porque é Iemanjá que faz isso, né? Para quando ela vai no mercado. Isso criou curiosidade para os aldeões da aldeia, né? E eles acabam forçando Iemanjá a revelar a verdadeira face de Obaluayê. E ela levanta as palhas do filho e mostra para os mercadores do mercado. E aí eles descobrem que, nossa, o Baluayê é lindo, é maravilhoso, teu filho é muito lindo, meu Deus, teu filho é maravilhoso. E aí virou uma divindade linda, maravilhosa, bela, o sol, né? As pessoas falam que o Baluayê tem o rosto dele é de ouro, né? Que o rosto dele é maravilhoso, que ele é a própria resplendor do sol, né? E aí criou-se esse mito. E aí, em respeito a esse mito, todo mundo passou a usar também, cultuar também o Baluayê com a palha de filá e o seu azir. O seu instrumento de mão é o xaxará, que é o limpador de Egum. Na sua feitura, ele tem as lanças, lança de madeira, né? Aí quem sabe é 7, 21, 11. Tem os números que você coloca no seu assentamento, que são todas as suas lanças de madeira. Além disso, ele tem o guizo,
nas pernas, né? Ele tem o guizo. E todos nós, como somos, quem for de camarinha ou quem for iniciado em candomblé, também usa toda aquela indumentária de amarração com a palha e dorme e acorda numa esteira de palha ligada a Mestre Obaloaiê Omolu, já que ele é o transformador da semente em fruto. Ele é o dono da terra, aquele que transmuta e que transforma, né? Esse é o conceito. Agora vamos falar dos filhos de Obaloaiê Omolu. O que eu quero falar é o seguinte: se você é um médium que sabe que é filho de Obaloaiê Omolu, qual é o melhor lugar para você dentro do terreiro? Nos passes, na cura, né? Física, na cura física daqueles que estão doentes. Mas, em geral, mesmo os médicos que estão começando ainda não sabem realmente quem são os seus orixás. E a gente percebe como dirigente quando o médium ele tem essa ligação muito forte com o trabalho de passe, aquele médico que consegue transmutar as energias, limpar, mas principalmente no tratamento de cura, no restabelecimento das forças, na troca de fluido vital, na troca de ectoplasma, doação do ectoplasma. Eu acho que é um trabalho importante para os médios que têm como chefe de coroa ou os donos da sua coroa, do seu Eledá, Obaloaiê Omolu. Então, meus irmãos, vamos fazer esse canal crescer. Deixe as suas perguntas, nós vamos fazer várias enquetes, vamos falar de história de orixá, vamos falar de mitologia, vamos falar de fé, de espiritualidade, vamos tocar muita curimba, vamos fazer a Umbanda ser divulgada e crescer o nosso canal. Você que adora a Umbanda, que ama o movimento umbandista, que adora pontos, participe com a gente desse movimento aqui no Templo Cobra Coral. Muito obrigado, meu saravá aos meus irmãos umbandistas. Saravá!